Boa noite, irmãos. Hoje, como não tivemos o culto pela manhã, nós vamos ter apenas a mensagem gravada e eu gostaria de aproveitar nesta oportunidade para completar o estudo que nós fizemos na quarta-feira. Quem então já acessou o nosso estudo de quarta-feira, que está no grupo da Terceira Igreja, viu que nós fomos até o capítulo de número 4, 1, 2, 3 e 4. E deixamos os 5, 6 e o 7 para que numa outra ocasião nós estivéssemos meditando nesta porção. E a partir do capítulo de número 5, então, nós vamos encontrar o mesmo profeta Miqueias, que já está sendo estudado nas quartas-feiras, que foi estudado na última quarta-feira, como personagem bíblico. Miqueias, no capítulo 5, vai apresentar o aparecimento, vai revelar o aparecimento do Messias, o grande líder e senhor do povo de Israel. Então abram suas Bíblias em Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. O texto diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está profetizando, se referindo justamente a Jesus Cristo. O reinado desse Messias será de paz, de segurança, vai reinar com mão forte e todos aqueles que crerem verão e participarão deste reinado. Versículo de número 4, do capítulo 5, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Sob o reinado de Cristo Jesus, os crentes deverão cumprir sua missão, vencer o pecado e ser instrumento de salvação para o povo, entre o povo. Então é assim que Miqueias enxerga e profetiza, verso de número 7, o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. É aquilo que depois vamos encontrar em Cristo Jesus, ele mesmo falando, esse personagem que é aqui profetizado, apontado como o que virá como Salvador e Pastor. Ele diz que nós seríamos a luz do mundo e o sal da terra. Pedro ainda vai nos chamar de peregrinos e forasteiros, enviados por todo o canto da terra. É exatamente este o papel da igreja hoje, que tem feito a obra, cumprindo a obra que Jesus Cristo envia a cada um dos seus filhos a fazer. Veja, Miqueias então vai tratando exatamente aos poucos ele vai tratando dando esperança para este povo que foi agora exortado. Só relembrando que Miqueias viveu e profetizou antes do primeiro exílio, que foi o assírio e assolou o reino do norte. Depois ainda vem o reino dos caldeus, o reino que assolou o exílio dos judeus que foram levados para a Babilônia. Então ali Miqueias previu tudo isso bem antes do primeiro exílio, muito mais tempo antes ainda do segundo exílio que assolou o reino do sul. Ele já estava profetizando sobre isso e falando agora, trazendo esta esperança para o povo. Agora a liderança deveria ocupar e atender o exemplo de Cristo Jesus e fazer tudo aquilo que Cristo fazia. Hoje o alerta então é para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, principalmente a liderança que está hoje à frente, que é chamada a fazer o mesmo. Então veja, ele falou com Samaria e Jerusalém, depois se aplica a liderança. Por quê? Porque na verdade os príncipes e juízes estavam corrompidos, os sacerdotes estavam anunciando uma outra mensagem, os profetas estavam baseando suas profecias no salário que recebiam. Então todas essas impiedades e esses males estavam povoando o povo de Israel, estavam disseminados com o povo de Israel.
E eles se afastaram por conta disso dos caminhos de Deus. E agora são chamados a voltar. E é justamente isso que vai acontecer. Entrando para o capítulo de número 6, terminando o capítulo de número 5, adentrando já no capítulo de número 6, a gente vai encontrar que depois de ter falado com as principais cidades, a liderança do povo, Miqueias agora fala para o povo como se fosse individualmente a cada um, quer dizer, e coletivamente a todos. O propósito é que o povo reconheça que seu pecado é contra o amor de Deus. E Deus espera que sua providência seja reconhecida por cada um deles, como alguém que está cuidando de maneira justa e amorosa de seus filhos. Então veja, Deus, no capítulo 6, Deus e seu povo em juízo. Capítulo 6, versículos de 1 a 5, ele vai relatar o que tem feito para esta gente, para este povo. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com os Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que reconheças os atos de justiça do Senhor. O Senhor então está apresentando para aquele povo que logo depois receberia a esperança e a chegada do Messias, mas que agora no momento, por se desviar, passaria por esses processos de disciplina. Ele está chamando o povo e dizendo: o que é que eu fiz que não tem te agradado? O Senhor tem cuidado absolutamente de todas as coisas. O povo é chamado a testemunhar contra Deus, para que eles possam dizer o que é que Deus faltou, o que é que Deus deixou faltar, perdão. Eu creio que essa mensagem é muito atual, porque nós podemos entender que, olhando para o Senhor, além das promessas e também já enxergar o advento do Messias, hoje nós estamos como igreja recebendo de Deus toda sorte de bênçãos espirituais. Deus não tem deixado faltar absolutamente nada a nenhum de seus filhos. E como é que tem sido o nosso procedimento? Esta é a grande verdade. Miqueias então agora vai assumir, Deus falou com o povo, agora Miqueias vai assumir o papel do povo. Ele vai representar o povo e perguntar o que é que precisa ser feito para agradar a Deus. Versículo 6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? É exatamente isto que agora o povo reconhece e faz. E no versículo 8, há uma resenha. Esse negócio de resenha esses dias tem sido bem usado de maneira diferente, porque resenha é, na verdade, um resumo de tudo aquilo que Deus pede, aquilo que é fundamental para uma religião autêntica. E o Senhor responde. Veja, isso se aplica e tem sido pregado muitas vezes, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Veja aqui um resumo, uma resenha de nossa vida diária. Nós precisamos praticar a justiça, significa buscar cada vez mais a santidade, que nós amemos a misericórdia, que significa usar essa santidade, como foi falado hoje pela manhã na escola dominical, com o propósito de servir aqueles que nos cercam. E então amar a misericórdia. E por último, andar de maneira misericordiosa, humilde diante do Senhor, reconhecendo o nosso estado, como o próprio Cristo pediu que orássemos, para que lembrássemos com quem estamos falando e em que estado nos encontramos. Então é andar humildemente com o Senhor, é saber com quem estamos andando e quem somos na verdade. Então é exatamente esse resumo que o Senhor queria de uma vida cristã. Contudo, o povo não queria andar conforme esta receita. Muitas vezes nós também não queremos andar segundo esta receita.
Deus então revela o pecado do povo naquela ocasião. Os versos de 9 a 12 vai tratar justamente de como eles estão longe dos caminhos do Senhor, e vai falar sobre a real corrupção que está presente, continua presente por todos os lados no meio do povo. O proceder do Senhor é sempre o mesmo, irmãos. Ele apresenta o que já fez, ele revela o pecado do povo e anuncia sua justiça e sua correção. O povo então ouve o anúncio igual a dos chefes e dos líderes de Israel, e então agora vão confessar, se arrependendo, esperando o perdão da parte do Senhor. É o que vai acontecer agora nos versos de número 13 a 16. Assim também passarei eu a ferir-te, agora ele vai mostrar a disciplina, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Aí ele vai acrescentar tudo aquilo que vai acontecer, no versículo, até o versículo de número 16. No versículo de número 1 do capítulo 7, já então terminando o livro, no capítulo de número 7, vem essa redenção prometida, mas é acompanhada de confissão. Veja: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. Aqui eles então confessam seus pecados, até o versículo de número 6, a nação, Miqueias faz como se fosse uma confissão, reconhecendo que a vida desse povo vai ser arruinada. O povo vai ficar triste, desolado e então lamentar-se. Mas o versículo de número 7, há ali já uma esperança. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias vai relatando todas estas coisas porque certamente foi assim que aconteceu. Foi exatamente assim que aconteceu. O incrível é que exatamente assim tem também acontecido em nossas vidas. Confessamos e entregamos a Deus Ele mostra os nossos pecados, nós reconhecemos o nosso pecado, sofremos e então confessamos. Aí então depositamos toda a nossa esperança nas mãos do Senhor. E o Senhor promete desta maneira nos livrar mais uma vez. Versículo de número 11 do capítulo 7 vai falar sobre isso. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Aí começa então toda uma mensagem, porque o povo que confia e orou, dependeu de Deus, confessou e reconheceu seu pecado, agora tem seu direito garantido. O Senhor está lá, Ele continua sendo. O Senhor não desiste dos seus. É restauração e retorno. E Ele vai falar como Jerusalém será restaurada, como seus filhos voltarão. Isto vai acontecer depois do desterro dos caldeus. Deus será o bom pastor, o povo e o mundo verá todas as suas maravilhas. Veja o versículo de número 18, isto fica bem claro como no Salmo de número 103, quando o salmista também trata sobre isto. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões, ou melhor, da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Apesar do caminho de pecado de Israel, haverá sempre um formoso raio de luz, de fé e de esperança neste céu tenebroso de disciplina que Ele manda. Então precisamos entender, é sempre o nosso Deus, como Miqueias diz, um Senhor que está sempre, não tendo o inocente, o culpado por inocente, sempre castigando, corrigindo, mas trazendo consigo também uma esperança de renovação. Temos aqui algumas lições deste livro. Ele vai dizer que vida e prática com religião devem viver de maneira inseparável. Sem conviver com Deus, é impossível viver uma vida de retidão de coração. É preciso uma religação com Deus para que possamos viver uma vida de valores que valham a pena, de princípios que façam a diferença. Não adianta de muita reforma política, reforma social, se não houver reforma espiritual em primeiro lugar. A verdadeira religião também é uma outra lição,
vem em primeiro lugar. E é um assunto de coração, mas de coração disposto. É um viver segundo o coração de Deus. Isto é verdadeira religião, é aquilo que está resumido no capítulo 6, versículo de número 8, de praticar a justiça, de amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. É todo este resumo. Não se pode pecar e esperar bênção de Deus. Mesmo como nação, povo ou de maneira individual, a gente não pode esperar isso. Se mantivermos a nossa vida de pecado, não podemos esperar que sejamos abençoados. É justamente aí que reside a palavra muito oportuna do profeta Miqueias. Ele vem tratando nos todos os seus capítulos de toda esta disciplina que Deus traria, todo o juízo que ele dispensaria ao seu povo, para que enfim o povo reconhecesse, confessasse e se dispusesse de novo, recebendo de Deus a esperança. Esta é a prática de vida que estamos aqui experimentando ainda. Pecadores que somos, mas que precisamos reconhecer e confessar cada um destes pecados, na certeza absoluta de que seremos restaurados pela mão poderosa do Senhor. O sentido da vida, terminando, o sentido da vida, o caminho da paz pessoal, da paz entre as nações, a paz em qualquer sentido, sempre estará escondida e revelada em Cristo Jesus. Que nós possamos ter esta ideia de que, se procuramos, como disse pela manhã, seguir a paz e a santificação, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual não veremos a Deus, precisamos então entender que o segredo para isso tudo é Cristo Jesus, como foi anunciado no capítulo de número 5, no centro do livro de Miqueias, onde então vai apresentar o segredo de tudo isso, que é Cristo Jesus. Que nós sejamos abençoados, que nós tenhamos isto em mente e que possamos lembrar-nos sempre de que Jesus é tudo em todos, em todo o tempo. Que vivamos uma vida de prática de santidade, mas na dependência do Senhor Jesus e nos méritos do Espírito de Deus. Que o Senhor assim nos conceda. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós. Nós muitas vezes somos muito parecidos com o povo de Israel nos dias antigos. O Senhor sempre envia profetas, sempre envia mensagens, falando da necessidade de nos consertarmos, de reatarmos com o Senhor, de abandonarmos o nosso pecado, a nossa carne, de querer fazer a vontade da carne. É preciso abandonar isso de uma vez por todas e viver para o teu inteiro agrado. Então, Pai de amor, nesta luta, nesta batalha que estamos travando, experimentando, que nós possamos fazer como o povo também acabou por fazer. Infelizmente, eles tiveram que passar pela disciplina e sofreram, mas que nós, evitando mais este sofrimento em nossas vidas, possamos já confessar os nossos pecados e receber de Ti o perdão e a esperança da restauração. Ajuda-nos, ó Pai de amor, a vivermos desta maneira, com temor e tremor diante de Ti, sabendo com quem estamos lidando. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus que quer nos abençoar e vai nos abençoar, mas se preciso for, vai nos castigar e disciplinar. Tenhamos isto em conta e deixe-nos cada vez mais conscientes dessa situação. Em nome de Jesus nós te pedimos e para a tua glória nós queremos viver dessa maneira. No nome santo e poderoso pedimos e esperamos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.